Diversas são as situações em que a trigonometria pode ser aplicada. Algumas medidas são obtidas diretamente, outras são determinadas de modo indireto. A altura de um poste ou de um coqueiro, por exemplo, pode ser medida diretamente com uma trena. O comprimento de uma estrada também pode ser obtido diretamente por meio de um odômetro instalado em um automóvel que percorra a estrada do início ao fim. Entretanto, a distância Terra-Lua só pode ser obtido de modo indireto. Vários são os problemas que envolvem medições indiretas. Como exemplo, temos determinar a largura de um rio, a altura de um prédio ou de um monumento sem medi-los diretamente. A resolução de problemas como os citados envolve trigonometria. Os carpinteiros usam, por exemplo, a seguinte frase na confecção de telhados: a inclinação do telhado é de 40%, o que significa que avançando 1 metro na horizontal, sobe-se na vertical 40% de 1 metro, isto é, 0,40 metros ou 40 centímetros. Matematicamente falando, os carpinteiros referem-se à tangente do ângulo de inclinação do telhado. Outro exemplo de aplicação da trigonometria na vida real é a construção de escadas ou rampas. Em tais construções, deve-se considerar a distância entre os pavimentos que serão ligados, a inclinação no caso da rampa e a altura dos degraus no caso da escada. Tais dados visam a possibilitar o uso desses recursos de forma adequada. Revisando, considerando alfa um dos ângulos agudos do triângulo retângulo, podemos afirmar que AC é o cateto oposto a alfa, AB o cateto adjacente a alfa e BC a hipotenusa. Sendo assim, seno de alfa é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Neste caso, B sobre A. Cosseno de alfa é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Neste caso, C sobre A. Tangente de alfa é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Neste caso, B sobre C. Existe uma relação entre seno, cosseno e tangente de um ângulo. Tangente de alfa é igual a B sobre C. Dividindo o numerador e o denominador desta fração por A, e considerando que seno de alfa é a razão entre B e A e cosseno de alfa a razão entre C e A, podemos afirmar que tangente de alfa é a razão entre seno de alfa e cosseno de alfa. Agora vamos aplicar as razões trigonométricas na resolução de um problema. Qual o comprimento de uma rampa que faz um ângulo de 15 graus com o solo e que deve ligar dois pavimentos, cuja distância entre eles é de 2 metros? Para determinar o comprimento da rampa, precisamos saber o valor do seno de 15 graus, pois sabemos a medida do cateto oposto e buscamos a medida da hipotenusa. Obtemos o seno de 15 numa tabela trigonométrica ou por meio de uma calculadora científica. Utilizando, portanto, o seno de 15 graus, determinamos que o comprimento da rampa é de aproximadamente 7,7 metros. Para resolver alguns problemas, é importante que saibamos aplicar a relação fundamental da trigonometria. A partir das medidas indicadas na figura, enunciamos o teorema de Pitágoras assim: b² mais c² é igual a quadrado. Dividindo os dois membros da equação por a² e considerando que seno é b sobre a e cosseno é c sobre a, podemos afirmar que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Relação fundamental. Até aqui, as aplicações da trigonometria restringiram-se a triângulos retângulos. Porém, na prática, nem sempre é possível modelar uma situação utilizando tais triângulos. Há situações em que o problema é modelado utilizando triângulos acutângulos ou obtusângulos e até ângulos maiores do que 180 graus, extrapolando assim os triângulos.